Existe um padrão curioso na história da tecnologia. Quase toda ferramenta que muda o mercado, quando nasce, parece pequena demais para justificar a própria ambição. Não surge cercada de discurso grandioso. Surge como resposta a um incômodo específico, quase sempre sentido por alguém que queria apenas trabalhar melhor. A história de hoje parece ter um título provocativo demais para ser verdade. O estudante que criou a IA que assustou o Google. Só que o valor dessa frase não está em tratar um personagem como gênio solitário. Está em mostrar uma lógica que se repete há décadas. Quando as ferramentas certas caem nas mãos de quem aprende construindo, o impacto pode crescer mais rápido do que as gigantes conseguem ignorar. Para entender isso, vale voltar no tempo. Muito antes da IA generativa, dos copilotos e dos agentes, existia um problema mais básico e muito mais humano. Programar era frequentemente desagradável. Linguagens poderosas podiam ser complicadas demais. Linguagens didáticas simples demais para o mundo real. Foi nesse espaço que Guido van Rossum começou a desenhar Python no fim de 1989, durante as férias de fim de ano. O próprio contexto importa. Não foi um grande lançamento planejado por comitê. Foi um projeto de férias, nascido da vontade de construir uma linguagem mais confortável, mais clara e mais útil. Guido carregava a influência da linguagem ABC, criada com foco em ensino e legibilidade. ABC tinha ideias interessantes, especialmente na tentativa de tornar a programação mais acessível, mas apresentava limitações práticas para integração e uso em cenários reais. Em vez de copiar o modelo, Guido absorveu o espírito do que funcionava e tentou resolver o que travava. O resultado seria uma linguagem com sintaxe limpa, menos ruído visual e uma relação mais direta entre o que o programador pensa e o que o código expressa. Até o nome já dizia algo sobre a personalidade do projeto. Python veio de Monty Python, o grupo de humor britânico. Isso dava à linguagem um tom menos sisudo, quase um aviso cultural de que software sério não precisava parecer hostil. A documentação oficial do Python resume bem por que essa decisão foi tão importante. A linguagem é fácil de aprender, poderosa, tem estruturas de dados de alto nível eficientes e uma abordagem simples, mas efetiva, de programação orientada a objetos. Essa descrição parece comum hoje, mas no começo dos anos 90, ela apontava para uma escolha de produto. Python não queria impressionar pela complexidade. Queria reduzir atrito. E reduzir atrito, em tecnologia, quase sempre significa ampliar a adoção. Há um detalhe técnico que costuma passar despercebido quando a história é contada de forma superficial. Python não cresceu apenas porque era amigável. Se fosse só isso, teria ficado restrito ao ensino. O que sustentou sua expansão foi a combinação rara entre sintaxe legível e semântica consistente. A referência da linguagem existe justamente para mostrar que por trás da aparência acessível havia precisão. Isso importa, porque desenvolvedores profissionais não escolhem uma ferramenta apenas pela primeira impressão. Eles escolhem pela confiança de que aquilo vai continuar funcionando quando o projeto crescer, quando mais pessoas entrarem no código e quando a manutenção se tornar tão importante quanto a implementação inicial. Essa combinação transformou Python em uma linguagem de passagem natural entre mundos. Primeiro, a automação. A própria documentação, no trecho Abrindo seu apetite, parte de exemplos cotidianos. Renomear arquivos, reorganizar fotos, buscar e substituir textos, montar pequenos bancos de dados, criar aplicações personalizadas. A mensagem ali é quase filosófica. Se você trabalha bastante com computadores, cedo ou tarde,
vai querer automatizar alguma coisa. Python foi desenhado para esse momento exato, quando uma tarefa repetitiva precisa virar script, e um script precisa virar ferramenta. Depois veio a web, a administração de sistemas, a ciência de dados. E então surgiu o encaixe quase perfeito com inteligência artificial. Não porque Python fosse a linguagem mais rápida do planeta, mas porque era a melhor cola entre etapas diferentes de um produto. Ler dados, transformar dados, chamar bibliotecas, testar hipóteses, subir um serviço, integrar uma API, fazer benchmarking, ajustar o fluxo. Em IA aplicada, esse encadeamento vale ouro. A velocidade de prototipagem pode ser mais decisiva do que a elegância teórica. É aqui que a história encontra o presente. Décadas depois daquele projeto de férias, vemos tutoriais mostrando algo que teria parecido absurdo há pouco tempo. Construir um assistente de IA em Python em cerca de 10 linhas de código. O exemplo divulgado na comunidade da OpenAI não promete resolver todos os desafios. Ele mesmo deixa claro que não entra em manutenção de contexto longo, memória ou arquiteturas mais sofisticadas. Só que justamente por isso ele é tão revelador. O objetivo não é provar que o problema está encerrado. É provar que a porta de entrada ficou ridiculamente menor. Esse detalhe muda tudo. Durante muito tempo, criar algo remotamente parecido com um assistente inteligente exigia equipes de pesquisa, infraestrutura cara, muito ajuste e um longo caminho entre a ideia e a primeira experiência utilizável. Com plataformas de IA acessíveis por API, esse intervalo encolheu brutalmente. Um estudante, um freelancer, uma startup pequena ou um desenvolvedor curioso podem abrir a OpenAI Platform, gerar uma chave, escrever poucas linhas em Python e colocar um protótipo funcional para conversar, resumir, classificar, responder ou extrair informação. O que antes era laboratório virou ponto de partida. É nesse momento que o título faz sentido. O que assusta gigantes da tecnologia não é uma demo simples no console. Também não é uma história romântica de um garoto genial derrotando corporações, de um dia para o outro. O que realmente pressiona empresas como o Google é a alavancagem distribuída. Quando milhões de pessoas conseguem testar produtos novos com custo de experimentação muito menor, a inovação deixa de obedecer apenas ao ritmo dos grandes laboratórios. Ela passa a acontecer nas bordas, em pequenas equipes, em comunidades, em hacks de fim de semana, em produtos nichados que encontram usuários reais antes de qualquer reação institucional. Python encaixa de maneira quase perfeita nessa mudança, porque sua força nunca esteve apenas na linguagem em si, mas no ecossistema. Comunidade, bibliotecas, documentação, convenções e compartilhamento de soluções criaram um ambiente em que aprender e construir quase se misturam. Um iniciante consegue fazer algo útil cedo. Um profissional experiente consegue escalar a mesma base para algo sério. Esse tipo de continuidade é raro. Em muitas tecnologias, a ferramenta boa para aprender não serve para produzir. E a ferramenta boa para produzir é dura demais para iniciantes. Python atravessou essa fronteira com elegância incomum. A chegada da IA generativa apenas evidenciou uma vocação que já existia. Quando alguém conecta o modelo a um fluxo real, raramente está pensando só em conversar com a máquina. Está montando o produto. Pode ser um bot de atendimento, um classificador de e-mails, um resumidor de contratos, um sistema que lê planilhas e sugere ações. Uma automação que combina APIs, arquivos e linguagem natural. O modelo é só uma parte. O valor aparece na integração. E integração é precisamente o território onde Python se sente em casa. Também existe um lado mais sério nessa história. Ferramentas poderosas,
exigem responsabilidade. Relatórios sobre usos maliciosos de IA lembram que a democratização técnica amplia oportunidades legítimas e riscos reais ao mesmo tempo. Isso não diminui o potencial da tecnologia. Apenas mostra que maturidade de plataforma envolve segurança, políticas, monitoramento e desenho cuidadoso de produto. A mesma facilidade que acelera a inovação precisa vir acompanhada de critérios claros de uso. Mesmo com esse cuidado, a transformação é impossível de ignorar. O que começou com Guido van Rossum tentando tornar a programação mais agradável, se converteu em uma das bases práticas da era da IA aplicada. Uma linguagem criada durante um período de férias, inspirada parcialmente por uma linguagem educacional e batizada com referência ao humor britânico, tornou-se o idioma operacional de automações, pipelines de dados, modelos e agentes. A verdadeira moral dessa história não é sobre um herói isolado. É sobre design de ferramenta. Tecnologias que duram costumam escolher um lado. Podem existir para parecer sofisticadas ou para ajudar gente real a resolver problemas com menos atrito. Python escolheu a segunda opção. Por isso, ele continua aparecendo sempre que uma nova onda tecnológica precisa sair do discurso e virar protótipo. Se existe algo que pode, sim, assustar uma gigante, não é apenas um modelo mais esperto. É a combinação entre modelo poderoso, API acessível, linguagem legível e uma comunidade inteira capaz de transformar curiosidade em produto em tempo recorde. O estudante do título é quase um símbolo. Pode ser qualquer pessoa com um problema real, uma ideia viva e acesso às ferramentas certas. Na história da tecnologia, esse perfil já mudou muita coisa antes. E continua mudando.